e sim todos os moradores de Gileade. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté, também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíram. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e se o Senhor mostra a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor... O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até ao Jaboque e ainda até ao Jordão. Restituí-ma agora pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até ao Mar Vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou Israel também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se da além de Arnon. Porém, não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe: Israel, deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom não se fiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes, Seom ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e combateu contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. E Israel desapossou os amorreus das terras que habitava. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até ao Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono desta terra? Não é certo que aquilo que queremos, teu Deus, te dá como... Não, está errado a leitura. 24. Quemos.
né? Não queremos. Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim, possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor? És tu melhor que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Lisboa e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo do Arnão, porque vós, amonitas, não as recuperaste durante esse tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor. Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá, e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantarem em memória da filha de Jefté, o gileadita. Amém. Deus Todo-Poderoso, grande e maravilhoso Deus, nós te agradecemos por essa palavra e te pedimos a revelação, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jefté era um homem que ele era filho de uma prostituta, ele não era filho nem de uma concubina, ele não era filho da mulher do cara, nem de uma concubina, ele era filho de uma prostituta. E então ele não tinha, por exemplo, herança entre os filhos de Israel. Ele foi expulso da própria casa dele, entre os irmãos dele, que ninguém queria saber dele, por causa dessa origem dele, dessa ascendência dele pecaminosa, digamos assim, pela ascendência dele ruim. Mas nós vemos aí um homem que, mesmo tendo tido essa desgraça sobre sua vida, porque foi uma espécie de uma sina que ele carregou, né? uma marca que ele carrega, porque ele vai ser expulso de todos os lugares por onde ele passa, por ele ter sido filho de uma prostituta.
Então ele, com base nisso, ainda assim a gente vê que ele é um homem Que é a mãe devoto a Deus. Ele vai ser devoto a Deus. Ele começa a clamar a Deus. E ele vai viver no meio de pessoas que são como ele. Então ele vai e se reúne com os ociosos, com os caras que estão lá, e ele faz uma ganguezinha, não para roubar, ele faz uma ganguezinha para irem caçar, viverem da caça, e também para irem contra aquelas cidades que eles sabiam que era do povo de Israel, e que o povo de Israel não conquistou. Então eles iam lá, meio que uns perturbadores da região ali, mas não contra o povo de Israel. Eles só perturbavam aquele povo que era contra Israel. Ele era um homem respeitador das leis, das tradições do povo de Israel. Só que ele não era aceito pelo povo de Israel. Ele era um rechaçado. É muito, muito interessante essa história, se você começar a observar como é Deus. Primeiro, por exemplo, Deus está aqui com a gente. Então, quando a gente está conversando, Deus está ao nosso lado. Ele também está conversando conosco. Ele está participando ativamente dessa conversa. Quer sentado, apenas ouvindo, ou interagindo, ou sorrindo, ou anuindo, ou discordando, tanto faz. Mas ele está conosco. Ele está no nosso meio. Não é uma coisa que você olha lá, ó Deus, vem até mim. Não, não é isso. Ele está aqui. Ele está com a gente. Aqui também nós vamos ver que o próprio Jefté, num determinado momento, então ele é chamado pelos irmãos dele, pelos anciãos da terra. Inclusive os anciãos da terra poderiam ter impedido que os irmãos dele o enxotassem. Porque quando o enxotaram, não permitiram sequer que ele tivesse direito à herança que ele tinha direito. Tá? Então ele se torna um apátrida, uma pessoa que não tem lugar, não tem casa, não tem família, não tem parente, não tem amigo, não tem nada. E ele vai para aquele canto lá. Só que ele começa a forma como Deus trabalha as pessoas, que é muito interessante, né? Que José do Egito, por exemplo, ele foi vendido como escravo. E ele vai lá para o Egito, onde ele não conhece ninguém, onde ele não sabe nada de ninguém, e ele é inclusive subordinado a todo um povo que ele desconhece. Mas ele vai sendo trabalhado para uma grande obra, que é a obra de trazer. A mesma coisa acontece com Jefté. Jefté é isolado do seu povo, para que ele possa se adestrar na arte da guerra. Então ele vai trabalhar a arte da guerra, ele vai trabalhar a luta com espada, a luta, a guerra. Ele vai ficar cada vez mais precioso aos olhos daquele povo, porque aquele povo vai necessitar de um homem valente, de um homem ousado. E só vem em Jefté esse homem. Esses anciãos fazem uma reunião para ver quem que poderia liderar sobre eles naquele momento de dificuldade, sobre Israel naquele momento de dificuldade. E eles elegem a Jefté, mesmo eles sabendo que eles tinham um dia enxotado Jefté da presença deles. Aí eles vão a Jefté, todos eles vão a Jefté, pedindo a Jefté que volte a eles e ajude-os nesse momento de dificuldade. Jefté diz, olha, vocês um dia já me enxotaram. Será que eu vou poder confiar em vocês caso Deus me permita ganhar essa guerra? É curioso que Jefté, ele é isolado do seu povo, ele é isolado da sua família, mas ele não perde a ética cristã, a ética e a moral
judaica nesse momento. Ele continua sendo um judeu, ele continua tendo por Deus o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele continua tendo por Deus aquela reverência. Então ele fala em nome de Deus: caso Deus me dê esse povo, vocês vão honrar a palavra de vocês, eu vou ser o governador de vocês. Eles aceitam. Mas o que interessa aí, sob o meu ponto de vista, neste momento, é frisar que a presença de Deus está aqui, não está lá. Está conosco, está no nosso meio, está presente com a gente. Quando você fala com ele ou com ela, quando você se dirige a um e outro, Deus está no meio, Deus está no conjunto. Está entendendo? Ele está entre e ao mesmo tempo em volta. Ele não está alijado, longe disso, não. Ele está no nosso meio. Ele está conosco. Então, nós não precisamos olhar e dizer: ó Senhor, vem até a gente. Não, Ele está aqui, Ele está conosco. Antigamente tinha um hábito, todo mundo, até de colocar a mesa, e colocava um prato a mais. Aquele prato era para, digamos, para Deus. E, ou caso chegasse uma visita, utilizava aquele prato. Era uma espécie de, tipo assim, se Deus quiser comer conosco, Ele manda alguém. Então batia alguém na porta, então aquela pessoa se utilizava daquele prato. Era uma espécie de como Deus estando conosco. E eu vejo, quer dizer, até curioso que a gente às vezes teima em não ver a presença de Deus, porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Ele sabe todas as coisas. E Ele tem todo o poder. Bom, se Ele está presente em todos os lugares, Ele está imediatamente ao nosso lado. Então nós podemos estar sempre consultando a Ele sobre isto, sobre aquilo, até quando nos dirigimos uns aos outros. Então a gente consulta a Ele porque Ele está no nosso meio. Ele está ao nosso lado. Ele está constantemente conosco. E é isso que eu vejo como sendo muito importante aqui. Quando o próprio Jefté, ele fala com Deus e ele clama a Deus, e a gente percebe lá no versículo 29 que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés. E aí Jefté se torna vitorioso. Mas porque Jefté a todo instante se dirige a Deus: Senhor, o Senhor vai me dar? Senhor, o Senhor me permite? Senhor, o Senhor está comigo? Senhor, o Senhor quer que eu seja o governador desse povo? Ele não assume aquela postura de, não, então tá, eu sei, eu faço, eu aconteço, eu mando e acabou. Não, ele simplesmente diz: se Deus estiver comigo, eu faço. E se Ele fizer, se Ele permitir que eu faça, vocês querem que eu continue como governador? Porque do contrário não tem negócio. Porque do contrário não é aceito. Porque ele só aceita se, primeiramente, a honra for de Deus. Em primeiro lugar, a honra tem que ser de Deus. Se a honra não é de Deus, esqueça, não faça mais nada. Aí entra aquela questão que nós estávamos conversando. Porque ele até claramente ele diz: escuta, mas se Quemos te dá, isso não é teu? Ora, se Quemos dá aquele que acredita em Quemos, aquilo que Quemos deu a ele não é dele? É. Ora, então se Deus nos dá o que nos dá, isso é nosso.
e sendo nosso, é nosso dever lutar para manter, para defender. Então não é porque você entra no ambiente de Quemos que você vai aceitar as ordens de Quemos. Você respeita, você não aceita. Está entendendo? Existe uma diferença. Você respeita, mas ele não tem autoridade sobre você. A autoridade sobre você é do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E nenhum outro há que possa. Porque não há nenhum outro nome para nós. Porque nós sabemos que o Deus de nossos pais é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que nos manda o Messias, Cristo, o Messias, para que reine sobre nós, tirando da mão de Satanás as chaves dos portais da morte e do inferno, para que ele possa nos remir, nos redimir, nos lavar, nos salvar pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Então, o importante é sempre termos a presença do Senhor, sabermos que o Senhor está conosco e cuidarmos para que Ele não se afaste do nosso meio, para que a gente possa permanecer com Ele no nosso meio, para que Ele possa estar aqui com a gente, participando de todas as nossas interlocuções, de todas as nossas conversas, que Ele possa, estando aqui, inclusive nos dirigir, para que nós não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que sejamos um com o seu Espírito, para que nós possamos, quando Ele derrama o seu Espírito sobre nós, nós vamos e vençamos todas as batalhas. Nós vamos conquistar as batalhas que Ele nos está dando, que Ele nos está capacitando para vencer. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, misericordioso, Deus de Israel, nós te agradecemos por esta tarde, por esta palavra. Pedimos que nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja sempre o nome do Senhor.